Capixaba que estava desaparecida na Espanha pode ter sido dopada. Ela foi encontrada por policiais num restaurante, estava inconsciente. Começa hoje a Operação Ônibus Seguro. A polícia vai intensificar as abordagens e promete mais segurança nos coletivos. Jovem é preso por violentar a enteada de 6 anos. Depois do abuso, a menina precisou passar por uma cirurgia. O desastre ambiental no Rio Doce. Os governos federal e dos estados de Minas e Espírito Santo entraram com uma ação contra a Samarco. Pedem mais de 20 bilhões de reais. Focos de dengue são monitorados do alto em Vitória. Drones ajudam na localização de criadouros em locais de difícil acesso. Mais um auxílio no tratamento da obesidade. Um novo balão gástrico israelense pode ser aumentado ou diminuído de tamanho dentro do estômago do paciente. E tomou posse hoje a nova mesa diretora do Tribunal Regional Eleitoral. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Começa hoje a Operação Ônibus Seguro. A polícia vai intensificar as abordagens em coletivos. O governo também anunciou reforço na segurança para o verão. A Operação Ônibus Seguro começa daqui a pouquinho e será realizada em toda a Grande Vitória até o dia 14 de fevereiro. Serão feitas abordagens diárias dentro dos coletivos, com o intuito de coibir ações criminosas, garantindo ao cidadão uma viagem mais tranquila durante o verão. Período em que a movimentação de turistas aumenta bastante, principalmente nas regiões litorâneas. Além de aumentar essa abordagem, as linhas mais críticas, que nós já temos elas mapeadas, nós vamos revisar esse processo todos os dias. Vamos coletar dados diariamente e, a partir daí, mudar também o perfil das operações e direcionar as operações diariamente para essas linhas mais problemáticas. De acordo com o comando da Polícia Militar, mesmo com deslocamento de efetivo para os balneários, o policiamento ordinário será realizado sem nenhum prejuízo à população. Esse reforço que nós estamos enviando para os balneários, ele está sendo feito com o efetivo que formou agora no último dia 5 de novembro. Então, além de reforçar esse efetivo, reforçar o policiamento das unidades que compõem os municípios do Espírito Santo, ele também vai ser remanejado para esses balneários, onde nós teremos essa concentração maior de pessoas durante as férias. Desde o início do ano, a Polícia Militar realizou mais de 10 mil abordagens dentro dos coletivos. De maio para cá, esse tipo de acompanhamento foi intensificado. O horário das abordagens durante esse verão foi escolhido através de demanda, já que 65% das ocorrências dentro dos coletivos acontecem durante a noite. No que diz respeito ao transporte de passageiros, a intensificação de ações da Delegacia de Repressão aos Crimes de Transporte de Passageiros e Cargas, fazendo operações e se aproximando das regionais para a identificação dos criminosos. A capixaba que estava desaparecida na Espanha foi encontrada num restaurante pela polícia. Estava inconsciente e foi internada num hospital. Um telefonema durante a madrugada acabou com a angústia da família. Era a polícia espanhola informando que Quelene Cristiana Ribeiro, de 23 anos, havia sido encontrada. Tudo que a gente queria realmente é que ela estivesse viva, e bem. E é o que aconteceu de verdade. O apoio de um grupo de brasileiros que vive lá na Espanha foi fundamental para que a jovem fosse encontrada. A irmã de Quelene fez contato com esse grupo através das redes sociais. A gente conseguiu acesso a um grupo de brasileiros lá em Barcelona e eles nos ajudaram com relação a isso. Eles ficaram indo à polícia em frente à casa, conseguiram o telefone da polícia pra gente. Então foi uma madrugada intensa, realmente. Segundo a família da jovem, a polícia espanhola confirmou que ela foi vítima de sequestro. Os sequestradores decidiram abandoná-la num restaurante no centro de Barcelona depois que o caso ganhou repercussão. Quelene estava inconsciente e precisou ser levada para um hospital. Estava inconsciente
parecendo assim que tinha algum tipo de uso de drogas, alguma coisa desse nível, entendeu? A universitária viajou para a Europa no dia 1º deste mês. Ela foi visitar um amigo que mora na Espanha e voltaria para o Brasil no próximo dia 15. Na última quarta-feira, a estudante mandou uma mensagem para a irmã. Era uma palavra que seria um código de alerta entre as duas. Escreveu uma mensagem que a gente tinha combinado, que é a palavra aqui, com K. A irmã acertou toda a documentação do passaporte, mas descartou viajar para a Espanha. Pelo menos por enquanto. Quer esperar que Helene acordar primeiro. Ela segue internada, sob escolta policial e sob a responsabilidade do consulado brasileiro. A possibilidade dela continuar morando lá, como é que a família está em relação a isso? Nenhuma possibilidade, nenhuma. Ela volta e não viaja mais tão cedo. A família ainda não conseguiu conversar com a jovem e ela ainda não prestou depoimento à polícia. Os focos do mosquito da dengue vão ser monitorados do alto. Um sobrevoa em busca de criadouros escondidos em áreas de difícil acesso. O drone tem capacidade para alcançar mais de 100 metros de altura com segurança. Uma câmera acoplada ao equipamento registra as imagens em alta definição, aumentando a possibilidade de localizar em qualquer local focos do mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão da dengue, febre chikungunya e do Zika vírus. A secretária de Saúde de Vitória explica que todo o conteúdo gravado é repassado a uma equipe que analisa as imagens. Após identificar o endereço com os focos, um agente é enviado ao local. O agente ele vai direto a esses focos, né? Com isso ele vai otimizar o tempo, ele ganha tempo, ganha agilidade e nós conseguimos aumentar o nosso número de visitas e também conseguimos aumentar o nosso olhar, né, sobre os focos certos dos criadouros do mosquito. Com o equipamento, a cada mês, 120 pontos diferentes serão monitorados em Vitória. Os locais por onde o drone vai passar são os que mais apresentam registros de focos de mosquito. A primeira ação oficial começa na próxima segunda-feira no bairro Caratoíra, em Vitória. Hoje a gente já vai fazer algumas imagens para tentar já identificar alguns pontos e aí a partir de segunda-feira eles retornam aqui. Aí depois na segunda, talvez à tarde, eles já estão indo para São Cristóvão e depois Jardim Camburi, que são os bairros que serão trabalhados na próxima semana. Dona Iracema acredita que o equipamento pode ajudar no combate ao mosquito, pois consegue monitorar locais de difícil acesso. Um exemplo é este terreno abandonado que fica logo ao lado da casa dela. Eu tenho feito a minha parte, só que tem os vizinhos que tem uns que não faz a parte deles, principalmente esse terreno que está abandonado e tem muito mosquito. Eu acho que isso vai ajudar muito, que não vai precisar entrar na casa dos outros, que nós estamos precisando muito de ajuda para combater esses mosquitos. Jovem é preso depois de violentar a enteada de 6 anos. Wellison Luiz Cândido, de 28 anos, teria tentado se matar logo depois de violentar a criança. O abuso aconteceu quando a mãe da menina saiu de casa para socorrer o pai que estava doente. Quando ela retornou para casa, ela encontrou a criança ensanguentada no banheiro e aí ele chamou ela para conversar e confessou o crime. Falou que estava arrependido, que estava desesperado e que havia realmente estuprado a criança. Wellison foi preso hoje pela manhã na casa de um tio em Cariacica. Laudos comprovaram o estupro. Inclusive com lesões muito graves. A criança foi depois encaminhada para o hospital, onde passou por uma cirurgia. O suspeito já foi encaminhado ao presídio. Nova técnica que ajuda na reeducação alimentar de quem está acima do peso. Um balão israelense colocado no estômago agora pode ter o tamanho aumentado ou diminuído durante o tratamento. Foram quase 30 quilos em 7 meses. Dá só uma olhada em quão folgadas as calças que o André usava antigamente ficaram. A numeração caiu do 56 para o 44. A satisfação de estar mais magro e saudável está estampada na cara dele. Totalmente satisfeito.
valeu a pena, valeu muito a pena mesmo. Há poucos meses, a realidade do André era bem menos agradável. Os transtornos da obesidade grau 2 já eram parte do dia a dia. Tarefas simples, como amarrar o tênis e fazer uma caminhada, já eram extremamente desgastantes. A situação chegou a tal ponto que nenhuma tentativa de emagrecimento dava certo, até que ele decidiu colocar o balão intragástrico. Doutor, faça de tudo, não aguento mais ficar obeso. Eu não cheguei no desespero de ir sozinho no médico. Eu falei, eu quero resolver, eu não aguento mais ser obeso, porque eu não vejo mais solução. Doutor, vou andar como? Como que eu vou andar se eu estou com 30 quilos, um pouquinho que eu estou andando, está me doendo o joelho? Não adianta. O balão intragástrico reduz a capacidade do estômago pela metade, provocando perda de apetite e saciedade e, como consequência, o emagrecimento. O procedimento é indicado para pessoas com graus de obesidade 2 e 3 e não precisa de cirurgia. E já tem novidade na área. O balão israelense, que é o mais moderno do mundo, acaba de ser aprovado para uso no Brasil. Uma das vantagens é que ele pode ser utilizado pelo dobro do tempo do tradicional, cerca de 1 ano para o paciente se adaptar à reeducação alimentar. Permite até 1 ano o paciente ficar com balão. Ele é autorregulável, ele pode ser insuflado ou desinsuflado durante esse ano, dando conforto ao paciente. De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 25% dos pacientes que fazem uso do balão conseguem atingir a meta mínima de emagrecimento, que é de 10%. Mas 47% dessas pessoas que conseguem emagrecer acabam recuperando o peso depois de cerca de 1 ano da retirada do balão. Prova de que o procedimento em si, sem a mudança de hábito, não faz milagre. Reeducação alimentar, exercícios físicos regulares, acompanhamento médico e psicológico são fundamentais nesse processo. O paciente tem que ser motivado a reeducar a alimentação, o paciente tem que ser motivado a fazer uma atividade física, ele tem que ter um acompanhamento com um endocrinologista, com um nutricionista, um nutrólogo, enfim, ele tem que ser abordado até com um psicólogo. Então, o tratamento é de uma equipe multidisciplinar, mas que a endoscopia oferece também algumas alternativas para vencer isso. A técnica do balão não é oferecida pelo SUS, mas a Secretaria Estadual de Saúde disse que oferece consulta com um especialista que depois indica o melhor tratamento, até mesmo a cirurgia bariátrica. Mas primeiro, o paciente deve ir até a unidade de saúde mais próxima de casa. Os governos federal e dos estados de Minas e Espírito Santo entraram com uma ação contra a Samarco. O encontro durou quase 3 horas. O foco da discussão foi a elaboração de projetos de recuperação da bacia do Rio Doce. O governo mineiro já iniciou um levantamento do impacto ambiental e socioeconômico da tragédia. O governo capixaba quer fazer a mesma ação aqui no estado. A ideia é fazer uma articulação, constituir um fórum de prefeitos, ou um consórcio, um fórum, e nós termos representação dos 2 estados, da União dos Municípios, para que esse plano seja trabalhado de forma integral, porque nós queremos apresentar um plano e, ao mesmo tempo, cobrar a execução desse plano. O governo federal e os estados de Minas Gerais e Espírito Santo entraram com uma ação civil pública contra a mineradora Samarco. A ação foi ajuizada em Brasília. O objetivo é garantir o cumprimento de todos os direitos das vítimas, afetadas direta ou indiretamente pela tragédia ambiental. A ação estipulou um valor de 20 bilhões e 200 milhões de reais para amenizar os danos causados ao meio ambiente. Mas esse valor pode ser alterado ao longo do processo. Esse é um valor previsto, né? Nós vamos ainda incluir essas informações do socioeconômico, então esse valor pode, obviamente, variar. O importante é a gente ter esse feedback por parte dos municípios mineiros e agora também dos municípios aqui do Espírito Santo, para que a gente tenha esse raio-x de todo o problema e inclua nessa ação civil pública. A tragédia em Mariana já completou 1 mês. 35 cidades mineiras foram afetadas pela onda de lama. Aqui no Espírito Santo, os municípios mais prejudicados foram Colatina, Baixo Guandu e Linhares. A água com rejeitos de minérios percorreu mais de 650 quilômetros. Chegou ao Mar de Regência. O prefeito de Baixo Guandu propôs a suspensão das atividades de mineração nos estados atingidos. O objetivo é fazer com que a empresa sente à mesa para negociar. Que nós façamos uma pressão governamental, municípios, estados, governo federal,
para que a empresa só volte a minerar depois que ela sente à mesa e ela aceite uma condicionante de constituir um fundo, né, no valor estipulado aí, para que a gente consiga colocar as coisas nos seus devidos lugares. A Samarco informou que ainda não foi notificada sobre a ação, mas reforça que tem mantido um diálogo com as autoridades competentes. Tomou posse hoje a nova mesa diretora do Tribunal Regional Eleitoral Capixaba. A sessão solene teve início com a fala do até então presidente do Tribunal Regional do Espírito Santo, Álvaro Manuel Rosindo Bourguignon. O desembargador fez um resumo dos trabalhos realizados durante os 2 anos em que assumiu o cargo. Álvaro Bourguignon agora retoma plenamente suas funções no Tribunal de Justiça. Quem assume a presidência é o desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama. Desempenhar com fidelidade os deveres do meu cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição Federal e as leis. Como vice e corregedor, assumiu o cargo o desembargador Samuel Meira Brasil Júnior. A seguir, filho de policial envolvido em tentativa de assalto a posto. A gente já volta. Filho de policial estaria envolvido em tentativa de assalto no norte do estado. Ele e 2 amigos pretendiam roubar um posto de combustível. Os 3 jovens planejavam assaltar o posto às margens da BR-101 em Sooretama, mas funcionários desconfiaram e acionaram a polícia. Com eles foram apreendidos 2 revólveres e rádios comunicadores. Um dos detidos é menor de idade e seria filho de um policial militar baiano. O carro usado por eles foi roubado de uma família vítima de sequestro relâmpago. O trio foi encaminhado para a delegacia de Linhares. E a gente fica por aqui. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Uma boa noite e um ótimo fim de semana.